grande desafio nosso como gestor é que essa comunicação realmente chegue e todo mundo tenha a mesma percepção, né? Esse mesmo direcionamento. E estar aí desdobrando esse processo para chegar até a ponta, como é que faz isso, pessoal? Como é que faz para que o que vocês planejaram aqui, né? Tudo bem organizadinho, conversaram entre a diretoria, conversaram entre os gestores, né? Fizeram os tutoriais. Como é que faz para que as pessoas realmente consigam compreender isso? Como é que que outros recursos mais vocês utilizam para desdobrar o planejamento até a ponta? Olha só, nós adaptamos o Balance Scorecard como modelo de gestão no nosso hospital. Então, o Carpa e Norton, eles trabalhavam com 4 perspectivas de gestão. A gestão financeira, perspectiva em processos internos, pessoas e clientes e mercados. Nós adicionamos 3 perspectivas mais. A perspectiva social, que é o nosso fim, de todas as nossas organizações adventistas, a perspectiva espiritual, já se fala da saúde espiritual das pessoas, e a perspectiva ambiental, que todos os hospitais já fazem, controle de resíduos sólidos, mas nós vamos um pouquinho mais além. A gente quer que os nossos colaboradores tenham uma questão social bem presente, desde do uso adequado de uma energia elétrica, o uso da água com os pacientes, o uso do oxigênio, para não ficar aberto de maneira que não corresponde. São coisas básicas, mas que são importantes para manter a estrutura de uma organização. Aqui no Peru, nós temos esses 3 hospitais, como eu comentei. Então, aqui, nessa diapositiva, vocês podem ver aqui, tem aqui a parte operacional, tática e estratégica. Creio que está aparecendo, Cláudio, só me confirma. Sim. Então, veja só, o que nós fizemos aqui? Mês a mês, nós temos um ciclo mensual de resultados. Então, o que a gente faz? Existe uma análise operacional dos indicadores, conforme as 7 perspectivas de gestão que nós temos, onde a parte operacional, liderado pelos coordenadores, supervisores, eles fazem análise dos seus indicadores. No mesmo mês, nós temos os controllers que visitam esses setores com os coordenadores, supervisores e buscam as evidências dos indicadores que eles alcançaram ou não alcançaram. E fechamos com uma reunião de resultados operacionais. Esse resultado operacional, dentro de um software que nós desenhamos aqui, de gestão estratégica, que faz um enlace entre a parte estratégica, tática e operacional, nós geramos uma pontuação automática para a parte tática, onde os gerentes eles têm que analisar mês a mês como que está o comportamento dos seus setores. E os seus diretores, que é o diretor médico, diretor financeiro, eles vão reunir com os seus gerentes e vão ver o que está acontecendo, por que nós não alcançamos as metas e por que alcançamos. E nós adoptamos aqui um critério, um conceito que a gente não vê descrito em muitos livros, é o conceito da reunião de segmento estratégico. Então, eu não vou esperar até o final do ano para saber como é que está a minha saúde financeira. Eu não vou esperar até o final do ano para saber como é que está o meu Net Promoter Score, a satisfação dos clientes. Eu vou esperar até o final do ano para ver a adesão de protocolos assistenciais administrativos. Então, mês a mês, a alta administração, a direção geral, reúne com os diretores de área para fazer um acompanhamento dos indicadores estratégicos. Quando nós falamos de pessoas, aqui está o que nós conseguimos. Esse aqui é um painel que vocês conhecem, da Fator RH, o nosso software de acompanhamento, e aqui está o nosso guia que nos mostra... Aqui eu tirei somente uma parte dos feedbacks que a gente fez, que está dentro do nosso plano estratégico. Então, antes da implantação desse modelo de gestão, baseado nas 7 perspectivas, com esse ciclo mensual de reuniões, veja só como que estava a realização dos feedbacks. 43% na liderança no ano 2018, 20% no ano 2018 para os colaboradores em geral. No ano 2019, a gente estava aqui no vermelho ainda, melhorou um pouquinho, mas estava no vermelho. Quando implementamos o nosso plano de gestão dentro da pandemia, com a pandemia, a gente chegou a 100% de feedbacks em 2020 para toda a nossa liderança, 80% para o pessoal, e no ano 2021 nós fechamos aí com 95% e 90%. No ano 2020, segundo dados da própria Fator RH, nós fomos o hospital que mais realizou feedbacks em todos os hospitais da rede que a Fator RH trabalha. E eu atribuo isso ao nosso plano de gestão estratégica. Por quê? Porque essas reuniões mensuais acaba que nos ajuda a saber aonde que os setores têm maior dificuldade.
E aí, a alta liderança agora pode aterrissar aonde realmente está o problema e ajudar os setores. Nós temos, dentro do Costa Cavalcante, mapeado 44 grandes unidades de negócio, que são pequenas empresas dentro da estrutura maior, né? E quando nós começamos a trabalhar com a acreditação hospitalar, nós adotamos a gestão por processos dentro da instituição. E aí, um dos grandes desafios sempre foi que cada gestor entendesse como que ele contribuía para a estratégia da instituição, né? Então, nós desenhamos dentro do mapeamento de processos, esses 44 macroprocessos, que são unidades de negócio, nós procuramos desenhar para cada processo desse a sua linha de cuidado, de atenção, e dentro desse mapeamento você tem um produto que você entrega, né? E aí eu cito sempre alguns exemplos da área assistencial. No passado, nós trabalhamos muito nesse sentido para tentar identificar qual era o produto de cada processo. E alinhamos a cada produto um indicador de entrega, né? Então, dentro da nossa emergência, o produto desenhado era a tomada de decisão. Então, o paciente, ele ao ser atendido lá pelos profissionais, o médico ele tinha que tomar uma decisão se esse paciente ele já poderia ir de alta com uma prescrição, se ele precisaria de um internamento, de uma intervenção cirúrgica, enfim. Ele precisava tomar uma decisão e nós criamos um indicador com metas, com o resultado esperado para esse produto. Então, essa decisão ela tem que ser tomada em quanto tempo? 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, qual era o tempo ideal para a tomada de decisão? Então, nós identificamos que essa decisão tinha que ser tomada na urgência 6 horas, na emergência 3 horas, e aí os processos começaram a conversar para fazer justamente essa sincronização estratégica, né? Para eu conseguir entregar esse resultado em 6 horas, eu preciso que os processos que vão interagir comigo também tenham metas para entregas, né? Então, o laboratório, na hora de o médico pedir um exame laboratorial, ele teria que entregar um resultado em 1 hora, 2 horas, aí a UTI também queria o resultado rápido, a outra... A urgência queria também, e aí nós tínhamos o cliente externo, e aí todo mundo começou a conversar. Então, dentro da gestão de processos, nós criamos um indicador para cada um. E o desdobramento desses indicadores, né? Por exemplo, nós temos muitos indicadores que são institucionais e que eram interpretados, talvez, de forma equivocada, né? Por exemplo, taxa de infecção relacionado à assistência. É um indicador que normalmente é monitorado pelo Serviço de Controle de Infecção e ficava com responsabilidade dessa equipe. E nós desdobramos para que cada setor tivesse o seu indicador. Então, não é o serviço de controle que alimenta o indicador estratégico. Nós desdobramos esse indicador para cada área e as áreas é quem alimentam o seu indicador. Então, no nosso sistema, nós temos essa ramificação e ao alimentar o indicador de cada área, estes indicadores são sincronizados e alimentam um indicador maior. Então, eles conseguem, quando nós, dentro do sistema, abrimos o indicador estratégico por exemplo, de infecção relacionado à assistência, nós conseguimos fazer o desdobramento desse indicador e verificar quem são as áreas que estão contribuindo positivamente ou que têm oportunidades de melhoria. E ao contrário também. Então, quando nós chegamos lá na área, né, lá na UTI, perguntamos para ele abrir o seu rol ali, sua lista de indicadores, o seu dashboard, ele consegue mostrar como ele está contribuindo para a estratégia da instituição. Não vou ser redundante aqui, nós usamos também a mesma metodologia lá do Hospital do Dr. Davi, né, a metodologia do BSC, com todas as perspectivas, e trabalhamos nesse sentido. Então, um outro exemplo, né, relacionado à gestão de pessoas. Então, nós não temos o setor de gestão de pessoas, ou a nossa divisão de gestão de pessoas cuidando desse indicador.
Nós temos cada área com o seu indicador parcial que alimentam o indicador maior. Então, quando gestão de pessoas desdobra esse indicador para identificar se atingiu ou não a meta, que ações que a gente precisa trabalhar para melhorar esse indicador, a gente consegue abrir todos os setores do hospital e identificar quem está cumprindo a sua meta individual, né, ou setorial, e está contribuindo ou não. Então... Olá, meu nome é Cláudia Palmucci e tenho um convite especial para você que acabou de assistir esse vídeo. Se você gostou, dê um like aqui embaixo, dizendo também para a gente suas sugestões de temas, comentários, dúvidas, para que a gente possa fazer a nossa próxima live na Quarta RH. Lembre-se também de se inscrever no nosso canal para receber nossas notificações de novos vídeos. Muito obrigada!